Você sente seu coração pulsar ou apenas repete palavras vazias? Hoje, Severino Celestino nos desafia com uma das mais profundas transformações espirituais. Não mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Este não é um discurso filosófico distante. Ele vem arrancar máscaras e despertar o que realmente importa. A luz de Deus pulsando em cada ato. Se você chegou até aqui, talvez seja porque sente que algo está faltando, uma fé que ilumina de dentro, e não de ritos. Prepare-se. Essa mensagem atravessa tempo, tocando raízes antigas, reconfigurando seu país interno. Com lágrimas de conversão, com queimaduras de verdade, com renúncia do ego. E, acima de tudo, com fé viva. Essa é uma conferência que começa com música, emoção, fé e vai direto ao mais profundo do seu ser. Assista até o fim. E pergunte-se: quem de fato está conduzindo a sua vida hoje? A festa é promovida pelo Cristo. Precisamos simplesmente saber usufruir dela, aproveitar ao máximo. Quando ele promete que estaria conosco até a consumação dos séculos, é porque ele recebeu de Deus essa honra, como ele diz em João 17,5, e ele planejou tudo muito bem planejado. A obra do Cristo envolve 3 convites distintos. Convites que eu diria assim, não especificamente pessoais, mas convites didáticos que nós poderíamos conceituar em 3 tipos de convite. Convite pessoal, que ele fez aos seus 12 escolhidos, às margens do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Esse convite foi um convite forte. Foram os únicos que tiveram a felicidade de, encarnados, receber este convite do Cristo. Tem um outro grupo que recebeu esse convite no mundo espiritual, porque o projeto do Cristo, nas suas 3 revelações, como classifica o nosso mestre leonês Allan Kardec, essas três revelações é tudo que é para o reencontro com ele. Então, esse convite pessoal só foi praticamente padronizado nos 12 que nós conhecemos, de Simão até Judas Iscariotes. Aquele convite trazia uma solicitação de uma reforma interior, de deixar o mundo material da atividade de pescar peixes para pescar seres humanos, pescar almas. Isso Jesus convocou, qualificou e preparou para uma tarefa não tão simples, mas que eles todos a executaram com denodo e com garra. Mas tem um segundo grupo que veio antes dos 12. Foram aqueles que foram escolhidos no mundo espiritual e de lá mesmo enviados para que chegassem do lado de cá e executassem suas tarefas sob a égide do próprio Cristo, dirigindo a primeira revelação no mundo espiritual. Esses espíritos enviados que reencarnaram entre nós começaram com Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, os patriarcas, e todos os médiuns profetas que temos notícias na primeira revelação. Lógico que Jesus já havia enviado as chamadas civilizações pré-bíblicas, que eram dotados da faculdade mediúnica, mas de uma forma diferente ou atípica, sempre um canal espiritual de união com ele, sempre uma forma via satélite espiritual de que as revelações chegassem até nós. Então, Jesus prepara essa primeira revelação com maestria. Começa deixando que as pessoas se envolvessem, que eram mais material do que espiritual, nas suas visões materialistas, foram descobrindo canais e chamando aqueles que eram portadores deles de sacerdotes, de acordo com o povo ou a região. Tinham xamãs, tinham os
dentro do politeísmo que assumiu lá nos Mesopotâmios, que de qualquer forma nós tínhamos 3 civilizações, que uma delas foi a que mais sintonizou com Jesus, foi aqueles que mais tiveram ação ou ações espiritualistas, que foram os sumérios. Depois vieram os médios da Anatólia e, por último, o Egito, onde ali o politeísmo dos faraós resultou na preparação da base para que Abraão, Isaac, Jacó e especificamente Moisés viesse dizer que não existiam tantos deuses. Existia um Deus único e foi implantado o monoteísmo, mas por esses homens que foram escolhidos já do mundo espiritual. Então, essa foi eu diria que no planejamento de Jesus, da primeira revelação, esse foi o projeto prévio, mas depois ele veio. Então, ele escolhe, agora ele também encarnado, os 12 que já falamos, mas ele não podia deixar ninguém, porque a promessa dele, que dá título a esse encontro, a essa conferência, diz que estaria conosco até a consumação dos séculos, porque ele começou com Deus, recebendo o nosso planeta, e se encarregou de prepará-lo de uma forma que ninguém ficasse sem receber dele uma assistência. Então, ele escolhe os 12, mas ainda ficou uma gama imensa de pessoas para serem assistidas, porque Jesus começa a ensinar a eles como atender essas pessoas. Inicialmente, ele se preocupa com os seus conterrâneos, com os judeus, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esses espíritos, na forma agora de discípulos, não apóstolos ainda, porque os discípulos são preparados para se tornarem apóstolos. Como apóstolos, eles tinham que ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas, regras magníficas para que eles pudessem trabalhar na semente da mensagem de amor, que Jesus veio coroar o não entendimento da primeira revelação por muitas pessoas, mostrando que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, nesse seu projeto libertador e de luz, ele agora se dirige a todos nós num convite universal. Os primeiros enviados aceitaram a missão no mundo espiritual e não fugiram dela, porque Jesus os deu a mediunidade. Abraão começou a ouvir a voz que o convidava para implantar o monoteísmo e prontamente aceitou. Moisés, além de ouvir a voz, veio pleno de mediunidades, de efeitos físicos, que esses efeitos físicos tinham todas as naturezas, desde a pirografia, desde a escrita em pedra, a pirografia, tinha a pneumatofonia, voz direta, o que você puder imaginar, Moisés era portador, era completo na sua faculdade mediúnica. E ele traz a primeira revelação, mas não foi compreendida como deveria. Um Deus misericordioso, justo e bom, não foi entendido pelo aquele primeiro grupo, compatível ainda com a sua inferioridade evolutiva. Mas os mestres enviados por Jesus, representados pelos patriarcas, pelos grandes profetas e médios, se encarregaram de deixar o roteiro para nós. Jesus vem melhorar, escolhe o grupo de 12, ensina o caminho e não podia deixar nós, pobres ovelhas, perdidas. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, porque eu sou a luz do mundo. Então ele nos convida. Não estou convidando vocês para serem meus discípulos, mas eu vou convidar agora os que estão sofrendo. E ele faz o convite universal. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Esse é um convite magnífico, maravilhoso, de conforto e de consolação. Mas Jesus não fez só convites, ele mostrou como fazer, ele amou como deveria amar, ele foi fraterno como precisava ser, ele foi dócil, foi simples, foi humilde,
como diziam os profetas, que assim ele seria. Zacarias fala, humilde montado numa jumenta. E ele deixa uma lição de vida magnífica, de renúncia, de paz, de amor, mostrando aos seus discípulos que eles deveriam dar de graça, que de graça receberam, codificando a mediunidade de cura como uma faculdade que Kardec chama de divina. Santificai-vos essa faculdade, porque ela é divina, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Que é preciso que a gente saiba e se lembre que Jesus, embora pobre, ele e seus discípulos nunca cobraram nada pelas curas que fizeram. Então vem Jesus e promete aos não discípulos, a grande maioria, que olhassem para ele. E esse convite permanece ativo, aceso. Mas no projeto de Jesus havia uma necessidade de implantar uma nova filosofia, não uma nova religião, porque ele jurou a fidelidade à Torá e aos profetas. Então, ele não veio plantar nenhuma nova religião. Ele veio ensinar como viver em autenticidade, a primeira revelação que ele enviou, e que ele disse, eu não vim destruir a Torá nem os profetas. Não poderia, foi ele que enviou previamente. Emmanuel diz na Caminho da Luz que Moisés recebe dos emissários do Cristo no Sinai os 10 mandamentos, o maior código de moral e justiça que a humanidade poderia receber. Então, Jesus enviou, mas eles não entenderam que conquistar a terra de Canaã não era destruir quem estava lá, porque o povo de Canaã também é um povo dele. Também são nossos irmãos. Jesus não enviou pragas para destruir egípcios, ele enviou convites. As pessoas entenderam diferente, porque ele sempre foi amor, ele sempre foi misericórdia, ele sempre foi luz. Jesus é a luz do princípio em suas mãos divinas, repousa os destinos da humanidade, diz Emmanuel, em A Caminho da Luz. Então, diante de tantos convites, de tantas informações e de tantas lições, ainda não ficou muito entendido, porque até os discípulos, segundo o livro de Atos, capítulo 15, eles não se entenderam muito bem. Eles tinham dificuldades. E Jesus, no meio de tudo isso, ele prepara alguém ligado ao povo dele, com capacidade, vamos dizer, doutor em Torá ou em Bíblia, mestre, candidato a presidente do grande Sinédrio, o grande Sanedrim, o tribunal eclesiástico, social e jurídico do povo hebreu, um jovem de muito ímpeto, com muito denô, de muita garra. Seus pais nasceram em Giscala, na Galiléia, e foram viver na cidade de Tarso, na Cilícia, antiga, ligada à região da Síria, na antiga Síria. E ali ele se cria, ele vai para Jerusalém estudar e se preparar. Porque ele era judeu, da tribo de Benjamim, foi educado em Jerusalém e o seu mestre foi Gamaliel, o avô de Hilel, aliás, o neto de Hilel, aquele que formou conceitos judaicos fantásticos de amor do grupo a quem Jesus pertenceu, que também foi enviado dele, porque o próprio Hilel foi convidado para auxiliar a implantação do Espiritismo na terra do Cruzeiro do Sul, sob o nome árabe de Elírio, junto com Ismael. Então, o projeto de Jesus, quando a gente começa a se aprofundar, a gente vê a perfeição que ele existe. Porque esse homem, nascido na cidade de Tarso, ele teve uma dificuldade muito grande, porque quando eu cheguei em Tarso, eu tive a felicidade de visitar essa cidade várias vezes, com o nosso grupo de estudos, que nos
Resultou, inclusive, numa obra que publicamos sobre Comunidade do Caminho, que foi o primeiro grande grupo representativo do que é, metaforicamente, a casa espírita hoje, preparado pelo próprio Cristo. A Comunidade do Caminho era uma comunidade que não tinha, veja bem, não tinha evangelho. Mas, professor, qual era o evangelho que eles viviam, que eles tinham? A lembrança do Cristo. Todos tinham um código chamado Catecismo dos Apóstolos, que chamava-se, é uma obra que foi escrita em grego, chamada Didaquê, que nós traduzimos com o professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, o professor Possebon. Essa obra era o roteiro que eles tinham, roteiro, porque evangelhos, eles já existiam, entre eles, que era a lembrança da convivência com Jesus, que foi o evangelho mais vivo que o planeta Terra teve. Porque a história que dele derivou só chegou 30 anos depois. O primeiro, que foi Marcos, mas o próprio Emmanuel nos fala aqui, em Paulo e Estevão, que existiu umas anotações de Mateus que não foi evangelho. Foi escrito em hebraico, Mateus era publicano e anotava tudo que Jesus dizia, porque ele ficava encantado. É tanto que Emmanuel, com a sua sabedoria de grande apóstolo, e também sabe que Lucas, que escreveu também sobre tudo isso, foi companheiro de Paulo, Emmanuel é quem descreve isso com maestria na obra Paulo e Estevão. Eles, juntos, harmonizados, e Emmanuel nos revelando que eles giravam naquela comunidade para os convertidos, ou neófitos, não para os discípulos, que agora, eu digo, não mais discípulos, agora apóstolos, eles não precisavam de evangelho. O evangelho deles era o evangelho do amor, da vivência que eles tiveram com Jesus. Eles lembravam dele e fazia tudo o que ele queria. Então, esse homem cresceu em Jerusalém, que achava que ia ser presidente do Sinédrio, politicamente, era um defensor da ortodoxia judaica e o mais exigente dos fariseus daquela época. Porque os fariseus, a gente vê sempre com um certo ponto de negatividade, mas Jesus foi muito seguidor dos fariseus, na sua pureza, na sua ortodoxia. Jesus condenava muitos deles, porque queriam viver a letra e não o espírito da letra. E Paulo, como judeu, ortodoxo, político, que a política na religião é problema, a gente sabe disso, ele tornou-se aquele responsável pelo conhecimento, porém não tinha a vivência amorosa. E quando eu cheguei na igreja de Paulo, em Tarso, lá na Cilícia, hoje, foi uma emoção muito grande, porque eu me envolvo muito nas questões do cristianismo primitivo, além de ser professor dessa disciplina, eu tenho muito sentimento. E quando eu cheguei na igreja de Tarso, lá não tem, por incrível que pareça, não tem cristãos. Que predomina na Ásia Menor hoje é o islamismo. Mas tinham 3 freiras lá, coitado, trazendo a sua experiência e nos emocionando. Mas antes de chegar na igreja, de chegar a nossa guia Chéfica, grande amiga lá da Turquia, hoje a gente considera ela quase uma companheira de doutrina, porque a própria doutrina auxiliou muito a ela na sua viuvez precoce, com o nosso grupo. Ela disse assim: professor, o senhor vai falar alguma coisa? Eu sempre falo, mas eu estava pensando em falar de Paulo de Tarso, que Tarso é uma expressão que significa base. Nós temos um osso no pé, para os anatomistas, chama tarso, metatarso e dedo do pé. Então, tarso é a base, é pilar. Então, essa cidade, que tem esse nome, e Paulo nasce lá, eu estava pensando em mostrar a cidadania romana,
aquela questão toda, que foi muito importante, Paulo também, além de judeu ortodoxo, conhecedor da Torá, ser cidadão romano, porque ele tinha capacidade, e não era só a sua capacidade, mas era um homem diferente. Como nós precisamos de mais Paulos nesse cristianismo que nós vivemos hoje. Ô carência, meu Deus. Porque Jesus fez o que fez e preparou Paulo para a sua missão. Quando eu cheguei, que a chefe perguntou, o senhor vai falar, eu, antes de entrar na igreja, eu tenho uma certa clara audiência, eu ouvi uma voz dizer, você vai falar da saudade de Jesus. E eu fiquei assim, saudade de Jesus? Sim. Você vai falar da saudade de Jesus. E eu entrei na igreja de Paulo e já senti uma emoção muito forte. E aí, eu olhei para uma fotografia que tem um quadro, um ícone com a figura de Paulo, e pensei, meu Deus, a voz me repetiu e disse assim, olha, tudo que Paulo fez, ele fez pela saudade que ele sentia de Jesus. E eu comecei a entender que eu também sentia. E me emocionei muito, eu não sei nem o que eu falei para o pessoal. E quando eu terminei de falar, eu tive uma visão assim muito real, que nós dali marchamos para Antioquia, que é o berço do cristianismo primitivo. E eu toda a vida sou médio, mas eu sou muito realista, eu não sou fanático. Meu Deus, quem é essa voz? Achei que será que é Paulo? Não é possível. Paulo tem mais o que fazer para estar falando comigo aqui. Mas quando foi, isso foi aproximadamente 2000, acho que foi 2016, houve em janeiro, foi 2015, em janeiro de 2016, houve um congresso espírita aí na terra de vocês, em Belém do Pará. A Nájida honrosamente me convidou e eu fui participar. Estava a doutora Marlene Nobre, que era muito amiga do Chico Xavier. E quando nós chegamos lá, a doutora Marlene foi apresentar o tema dela antes do meu. Eu fiquei sentado ali, ouvindo, e ela começou a falar de Chico Xavier. Ele disse assim, um repórter perguntou para Chico por que é que a humanidade ainda era tão violenta. E Chico olhou para ele e disse assim, meu filho, o que está faltando nas pessoas é saudade de Jesus. Nossa, eu me emocionei muito ali, depois fui conversar com a doutora Marlene, porque eu fui entender que não foi Paulo que falou aquilo, foi o Chico. Mas, meu Deus, quem sou eu para o Chico perder tempo comigo, para estar dizendo essas coisas? Nunca mais saiu da minha memória. A lembrança e a visão que eu tive posterior a isso foi muito forte, porque eu marchava para Antioquia, o sol declinava no horizonte, e de repente o ônibus acabou a estrada que nós íamos, que nós entramos no ônibus com o grupo, e eu vi uma estradinha antiga, 2 homens caminhando, um com um bastão e o outro segurando um jumento. E eu fiquei pensando, meu Deus, seria Paulo e Barnabé, porque a gente sabe a história toda dessas viagens dele. E o tema da noite de hoje, já não sou eu que vivo, Cristo que vive em mim, é fruto de um homem que ouviu Jesus. Porque na sua garra, no seu denodo, na sua ortodoxia farisaica, Paulo tinha uma dificuldade. Paulo tinha uma certa vazio, ele sentia um certo vazio depois de ser chamado pelo Cristo, conhecer Jesus só na história. Os discípulos não precisavam de evangelho, porque o evangelho estava vivo dentro da casa do caminho. Mas os cristãos que vieram depois, os patrísticos, aqueles que viveram com os discípulos, mas não viveram com Jesus, que formaram o grupo do primeiro século, entre eles nós temos Eusébio de Cesareia, nós temos Policarpo de Esmirna, discípulo de João Evangelista, nós temos Inácio de Antioquia.
e o próprio Paulo. Mas Jesus preparou o convite de Paulo de uma forma diferente. Ele não convidou Paulo fisicamente, não convidou Paulo para discípulo. O convite dele foi um convite mais forte, um convite emocional, porque Paulo era muito ligado à história dele, à história de um outro homem, fruto de uma família da cidade de Corinto, onde Paulo depois visitou. Ele se chamava Gesiel, sua irmã era Abigail, seu pai era Oxebede. E ali eles viviam numa felicidade, numa pequena granja, e Emmanuel nos conta que os romanos chegam, né, e ali criam para eles uma dificuldade, porque tomou a terra do pai dele e tudo aquilo criou uma dificuldade muito grande para ele. O pai foi morto pelos romanos, foi confiscado os seus bens, o Gesiel foi preso, a sua irmã Abigail foi mandada embora e foi abrigada ou aceita depois por Zacarias e Ruth, um casal que por acaso ela cruzou os caminhos, por acaso não, Jesus a colocou nesse campo, porque ela fazia parte também ativa do projeto do Cristo, porque Jesus simplesmente não disse a Paulo, siga-me. O convite de Paulo foi um convite de sentimento, de espírito para espírito. É muito forte a história dele, porque ele foi preparado, Jesus preparou Gesiel para ir para a casa do caminho, porque tudo começa no ano 34, em Corintos, e a casa do caminho estava mais ou menos se formando, porque Jesus foi crucificado no ano 33, então há uma proximidade aí, e esse rapaz é feito escravo, e depois, no mar, ocorre uma doença lá, e um cônsul chamado Sérgio Paulo, doente, ninguém queria tomar conta, enviaram ele para tomar conta, e ele sempre muito ligado ao judaísmo, ele vivia a Torá, ele falava em família, eles falavam o hebraico, a própria língua do povo hebreu daquela época, a língua litúrgica também, a língua familiar, e ele cuida de Sérgio Paulo. E quando termina, por gratidão, Sérgio Paulo o envia, que ele tinha um sonho, ele enviou ele para Jerusalém, para a antiga Palestina, e ele desembarca no porto de Jope, atual Iafo, né, que a gente chama Jope, é assaltado, o que ele tinha, que Sérgio Paulo lhe deu, é roubado, mas quem o roubou ainda levou a Efraim, que conhecia Pedro, na casa do caminho, e levou ele de Jope. É uma história muito bonita. Vale a pena nós espíritas, periodicamente, reler Paulo e Estevão. Eu falo como teólogo, falo como cristão e falo como espírita. É uma obra linda, magnífica, não foge. Chico Xavier, com toda a seu curso primário, ele não tinha condições de escrever uma obra, o teor teológico profundo que tem. A liberdade poética que Emmanuel coloca nessa obra é fascinante. Quando ele chega na casa do caminho, doente, coitado ainda, Pedro cuida dele, com Tiago, e depois, como ele delirando, ele começa a mostrar que tem conhecimento da Torá, e Pedro vai conversar com ele, e fala de Jesus. Ele ficou encantado, apaixonou-se por Jesus à primeira vista. Pedro lhe apresenta os apontamentos de Mateus e ele devorou tudo e tornou-se cristão. E contando a sua história, que ele era perseguido, o romano ainda poderia encontrá-lo com o nome de Gesiel, Pedro sugeriu que ele trocasse de nome para Estevão, e ele passou a ser diácono do grupo do cristianismo primitivo. Só que Jesus lhe deu uma mediunidade fantástica, porque ele foi o instrumento criado pelo Cristo para convidar Paulo
Que aí entra a história do amor de Paulo pela irmã dele, e a gente já sabe que quando Estevão é sacrificado, é apedrejado, ali na porta dos leões, de frente para o Monte das Oliveiras, e toda vez que eu chego ali, eu também sinto aquele ponto de Jerusalém, que dá frente para a igreja de Maria Madalena e para a igreja das Nações, Jerusalém, tem muito a ver com a origem, com a semente do cristianismo. Foi ali que tudo começou, que foi ali que Estevão foi apedrejado, e foi ali que, quando Saulo, então, descobre tudo aquilo, ele fica... Imagine a cabeça dele. Ele passou por muita dificuldade. Ele achou que aquele Jesus de Nazaré, aquele Cristo, era o seu perseguidor, e ele precisava devorar ou destruir todos aqueles que falassem o nome dele ou que fossem seus seguidores. E aí ele pega carta com o sumo sacerdote, a despeito de Ananias já ter aconselhado ele, porque Ananias também conheceu os apontamentos de Mateus. E Ananias divulgou depois para o próprio Paulo, numa outra ocasião, ele já convertido. Mas Paulo sai, vou lhe dizer, ele sai, a cabeça dele, coitado, ia a mil, ninguém queira se colocar no lugar daquele homem naquele momento. E aí ele vai com os companheiros, e a gente já conhece que na estrada de Damasco, o fariseu cai do cavalo. E diz que uma luz, era meio-dia, imagina uma luz que superava, quem conhece aquela região, o sol quente que tem ali, no meio-dia, uma luz que aquela luz passou a ser mínima diante da luz que chegou e da voz que ninguém ouviu, só ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno. Paulo, vamos dizer numa expressão muito nordestina, pirou naquele momento. Ele não esperava nunca, depois de ter perdido Abigail, depois de ter descoberto que Estevão, na verdade, iria ser seu cunhado, mas uma coisa o perturbou quando Estevão recomendou que ele e Abigail fossem felizes, que ele não se preocupasse, que dali em diante ele estaria com ele, e assim foi. Jesus o determinou para ser um seguidor, um apoiador de Saulo. E depois muda seu nome para Paulo, por sugestão, já em missão com Barnabé, porque ele descobriu que Sérgio Paulo, aquele que libertou Gesiel ou Estevão, tinha esse nome. E ele chamava Saulo, e Saulo e Paulo é só uma diferença de uma letra. Mas existem estudiosos, etimologistas, historiadores que falam que o nome é porque ele, como cidadão romano, ele tinha que ter dois nomes. De Saulo, Saul e Paulo. Paulus, que é o nome latino, romano. Não importa. Importa que as coisas vão acontecendo sob a égide do Cristo, e aquele homem ficou cego, e aí vem a cegueira de Saulo, ser a voz do Cristo, que ele fosse à rua direita, e fosse aguardar que ele iria enviar alguém para cuidar dele. E o próprio Jesus vai a Ananias e recomenda que ele fosse à rua direita e procurasse na pensão onde estava. Olha que quando o projeto de Jesus é importante, ele praticamente o executa. Ele vai a Ananias. Ananias era um apóstolo, seguidor do cristianismo, em Damasco. E Ananias argumenta com Jesus: Senhor, há muitos ouvi
dizer que esse homem é um perseguidor dos nossos cristãos. E Jesus disse: você vai, Ananias, porque ele é para mim um instrumento do alto. Olha, é forte isso, gente. A gente às vezes nem analisa a importância dessa decisão do Cristo. Paulo estava pronto, tinha conhecimento, tinha mediunidade e tinha cidadania romana. Jesus escolheu o primeiro grupo que ele convocou fisicamente os discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e eles praticamente ficaram nisso, com exceção de João, que ele criou várias comunidades na Ásia Menor. Mas a grande maioria não foi. Jesus tinha um projeto para ir para todos, porque ele diz: não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então ele leva a sua missão devagarinho, vai preenchendo lacunas e a perfeição vai acontecendo. E diz a história que Paulo, lá em Atos 9, que assim que ele recobrou a visão, que Ananias foi lá, colocou as mãos, deu um passe, caíram escamas dos seus olhos e ele voltou a ver. E aí ele ficou encantado. Aí nasceu o homem novo. A partir daí, ele vai para o deserto. Antes de ir, ele encontra Ananias. Ele encontra o seu grande mestre, Gamaliel, já idoso, já tinha deixado praticamente o judaísmo, e já seguia o Cristo. Observe quanta gente Jesus foi trazendo do seu próprio povo, sem preconceito, para o seu grupo. Tudo de uma forma tão bem elaborada que tinha que ser o Cristo para fazer algo dessa natureza. E ele vai para Palmira, lá no deserto da Síria, né? Na Arábia, perto de Damasco, a uns 240 quilômetros de Damasco. E ali ele vai conviver com Priscila e Áquila, 2 tecelões. Ali ele foi aprendendo. Aliás, ele já era tecelão, mas ali ele foi praticar, mais ainda, aconselhado por amigos, e descobre que também aqueles estavam fugindo da perseguição, inclusive dele, porém lendo os apontamentos de Mateus. Eu costumo repetir isso, eu gostaria tanto que esse apontamento de Mateus fosse descoberto entre os essênios em Qumran, ou em qualquer uma dessas cavernas abandonadas, porque aí a pérola máxima da igreja estaria entre nós. Porque, segundo Eusébio, Pápias de Herápolis, onde morreu Filipe, lá perto de Laodiceia, Pápias dizia que ele, Eusébio e outros historiadores, que Mateus escreveu os seus apontamentos em língua hebraica, que se perdeu. Mas em algum lugar, esses apontamentos que fala tanto Emmanuel, tem que estar. Já tinha várias cópias naquela época. É possível que agora, com a regeneração, Jesus providencie essa bênção para todos nós. E Paulo começa, então, gente, a trabalhar para o Cristo, a fazer viagens, a se sacrificar, porque ele, primeiro, uma das cartas que ele escreve, a carta aos Gálatas, depois da segunda viagem, ele já tinha passado por dificuldades 1000. Ele já tinha sofrido perseguições de todos os matizes, ninguém sofreu mais do que Paulo. E ele fez questão de dizer na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25 e diante, vocês podem conferir como ele foi preocupado, como ele teve, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, ele declara que a sua vida foi dedicada ao Cristo. Eu morri
eu fui crucificado com Cristo. Isso é fantástico. Eu morri para o mundo. Eu hoje sou do Cristo. Ele foi apedrejado. Ele faz um desabafo na segunda carta aos Coríntios, um desabafo profundo, porque ele diz mais ou menos assim: dos judeus, que eram os amigos dele, recebi 5 vezes as 49 varadas menos uma, porque no judaísmo, quando você era condenado a alguma coisa, mandava dar 50 varadas, mas você podia dar só 49, não desse a 50. Observe que não era fácil. Sofri golpes, naufraguei, fui perseguido por ladrões, dormi em caverna, sofri fome, frio, no deserto, 3 vezes naufraguei. Quer dizer, esse homem não teve glórias no mundo material. Mas em tudo isso, Jesus estava comigo. Eu, às vezes, me pergunto como é que nós, cristãos, admiramos tanto Paulo. Algumas correntes cristãs são fãs incondicionais de Paulo. Mas me parece que não conhece o testemunho nem a vida dele. Paulo não teve nenhuma facilidade. Ele chegou ao ponto de, quando ele foi apedrejado em Listra, ele disse que foi em desdobramento, ele fala: não, conheço um homem que não sei se em corpo ou em espírito foi ao terceiro céu, ao último dos céus, ao último nível espiritual. Creio que foi aí que ele recebeu a sua ordem, as suas informações, porque ele diz na sua carta aos Gálatas, que ele escreveu depois da segunda viagem, aquela região do sul da Galácia, e pega Salamina, Listra, Perge, Antioquia da Psídia, aquela região todinha ali que eu já praticamente, graças a Deus, já passei por todas, inclusive Antioquia da Psídia, onde a gente passa. Hoje, felizmente, na Turquia não tem cristianismo, mas 95% das ruínas têm marcas do cristianismo, especialmente de Paulo de Tarso, em primeiro lugar, depois de João, o evangelista. Então, esse homem dizia, na sua carta aos Gálatas: o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém, mas pelo Cristo. Porque não sou eu que falo, é o Cristo que fala por mim. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é sintonia com Jesus. Profunda sintonia. E eu me pergunto, quando é que nós vamos dizer isso? Nós trouxemos uma doutrina magnífica, que é a doutrina espírita. Trabalha pela reforma íntima. Esse homem dizia, ele era judeu, fariseu, ortodoxo, mas ele dizia que de Deus não se zombra. Na sua carta aos Gálatas: tudo que o homem planta, isto também colherá. Se planta na carne, colherá na carne os seus erros, as suas deficiências. Se plantar em espírito, colherá em espírito. Ele faz um desabafo dizendo que não foi pesado as igrejas, as comunidades judaicas, ele viveu do trabalho dele, e disso ele se orgulhava. Esse homem sentia uma saudade tão grande do Cristo, que eu fui a Roma já algumas vezes, e fui em busca não da história do povo romano, mas da história de 2 homens naquela cidade: Paulo e Pedro. Lucas também esteve ali, mas ninguém marcou presença como esses 2. As catacumbas de Roma, sobretudo as catacumbas de São Sebastião, que são 32 quilômetros, divididos em 3 divisões, forma de peixe, que era a forma do cristianismo primitivo.
você só pode entrar ali com um guia, porque se você sofrer de claustrofobia ou entrar sozinho, você não sai mais. São 32 quilômetros. Ali eles viveram, ali eles pregavam, ali eles sofreram muito. E esses dois homens se encontraram, porque quando ele já estava preso, ele recebeu, antes dele ser preso, a última vez, ele recebeu uma carta de Pedro. Pedro estava chegando na Itália, mas ele desembarcou em Nápoles, numa comunidade chamada Puccelli, como está lá no livro de Atos, ali perto de Nápoles. E ele foi encontrar-se com Pedro. E quando ele foi preso, a mando de Lino, prefeito de Roma, a satisfazer Nero, eles se encontraram ali. Lá em Roma tem uma via chamada Via Ostiense, que é rua de Roma, é tudo, chama rua, é via. E ali tem uma casa que na parede tem uma placa de um abraço de despedida que eles deram. Que quase, às vezes nem os guias conhecem, mas quando eu vou, eu levo as pessoas para verem lá, porque é marcante. Um escritor judeu, Shaolin Ash, que narra a história de Paulo, ele disse que esse abraço que Paulo deu em Pedro, de despedida, antes deles irem para o martírio, disse que Paulo pediu a Pedro que lhe concedesse um último pedido. E Pedro disse: "O que é, meu irmão? Você pode ficar à vontade. Ele só queria que você me permitisse que eu beijasse seus pés." Pedro diz: "Mas que pedido sem lógica é esse, Paulo?" Ele disse que eu gostaria de beijar os pés daquele que caminhou com meu Senhor. Era muita saudade. Ele tinha essa dor de não ter encontrado Cristo a tempo. Eu acho que todos nós devíamos chorar com Paulo, porque também não tivemos essa oportunidade e estamos insensíveis de buscá-la. Era realmente alguém que viveu o Cristo em autenticidade. Quando ele se despede dos cristãos de Éfeso, lá em Alexandria de Troade, onde ele viu aquele espírito da Macedônia, que ele pregou a noite toda, ele se ajoelhou e chorou com eles na sua última despedida, agradecendo a Deus e dizendo que ele nunca foi pesado a nenhuma comunidade. Pelo contrário, ele pediu muita ajuda às pessoas, para as comunidades de Jerusalém, porque a comunidade de Jerusalém tem muito a ver com as casas espíritas de hoje. Emmanuel fala isso nas suas obras. E Pedro largou tudo em Cafarnaum para viver entre a comunidade mais pobre de Jerusalém, pavilhões humildes. Mas eles tiveram dificuldades, porque eles atendiam pessoas de todos os matizes, leprosos, que até ali tinha que... Gamaliel encontra um amigo dele, leproso, lá na comunidade de Pedro, quando vai visitar. Então, em Roma, você sente essa energia. Eu visitei a Via Ápia, eu visitei a prisão de Mamertino, lá do Supremo Tribunal Romano, que Paulo foi preso com o dono da casa, com a esposa. Lucas escapou porque tinha ido dormir em outro local. Ele foi levado para esse lugar. O lugar é sufocante. As prisões romanas, ou como a maioria das prisões, tinham sido antigas cisternas que, com os terremotos, vazava água, não servia mais para ser cisterna, eles transformavam em prisão. E ali tinha muito fungo, era muito úmido, muito frio. E diz Emmanuel que muitos morriam só pelas doenças, infecções respiratórias, com aquele fungo úmido de mofo daquele local.
E ele pediu até a Timóteo para trazer a capa dele quando viesse, que ele deixou lá, quando esteve com o grupo. Traz a minha capa, porque o frio estava grande, mas não deu tempo. Porque ali de dentro, ele ouvia o circo romano, que ficava ali próximo, não era o Coliseu não existia naquela época. O Coliseu foi construído depois por Tito Vespasiano, aquele que mesmo que destruiu Jerusalém quando tornou-se imperador. Ali por volta dos anos 80, ele construiu o Coliseu. E Paulo ouvia o barulho. A irmã disse que não dava para ver a luz, não tinha luz nenhuma, só os gritos. E ele perguntava: o que se trata? E os carcereiros diziam: são teus amigos, teus irmãos que estão sendo estraçalhados pelos cavalos, pelos animais. E Paulo pedia: ai meu Deus, Senhor, concede-me a graça de ir morrer com eles. Porque Paulo estava muito fragilizado já nessa época. Já cansado, já tinha feito várias viagens, a gente sabe da história dele, mas ele nunca perdeu a confiança em Jesus. E ele diz, mano, que lá pelas 3, 2 da madrugada, abriram lá o cubículo, tiraram ele. Quando ele saiu, ele viu um grupo de soldados com o comandante, Tigelino, se eu não me engano o nome dele. Pegaram Paulo para botar no carro, tinha um guarda, na vigia da madrugada, bêbado, cuspiu no rosto de Paulo. E ele serenamente não mostrou nenhuma reação. E disse às pessoas que estava tranquilo, que eles disseram assim: chegou a sua hora, vamos embora. Ele disse: eu não tenho medo daqueles que matam o corpo. O corpo não é nada. Vocês vão me permitir ir ao encontro do meu mestre. Você quer fé, meu irmão? Ele nunca serviu do Cristo para nenhum benefício pessoal. Ele parecia Inácio de Antioquia, que também copiou muito Paulo, que dizia que queria ser o trigo moído na boca dos leões para encontrar-se com Jesus. Então ele saiu com aquele grupo, que ele já tinha sido julgado pela madrugada. Amarraram as mãos dele. Quando chegaram na Via Ápia, nós estivemos ali já umas 3 vezes naquele local. E ali eu faço questão de reunir o grupo e relembrar. Não relembrar a tristeza daquele momento, mas a vitória da vida espiritual sobre a morte material. E ali, eles desceram e disseram: sua hora chegou. Paulo disse: eu estou muito bem, estou tranquilo. Mas o chefe, que quis tomar a frente, soltou as mãos dele, mandou ele caminhar uns 20 passos. E ele virou-se, ele disse assim: quando ele se virou, ele viu que o Tigelino estava com as mãos tremendo, a espada na mão, porém tremendo. E disse: eu lamento ter que fazer isso. Paulo disse: não fraqueje, faça o seu trabalho. Não tenha pena de mim. Tenha pena de você e de seus companheiros que vão ficar sob o domínio de figuras tão insanas como Nero e seus comandados. Mas vocês só matam o corpo. Ele ficou apavorado, ele ficou tremendo, mas diz Emmanuel que ele baixou a espada e cortou a jugular de Paulo. Imediatamente ele cai. Hoje a gente chega em Roma, encontra a igreja de Paulo, que é mais bela do que a igreja de Pedro. Extramuro. Pedro foi para lá porque foi o primeiro discípulo, segundo fala, e Paulo não. Paulo ficou fora da muralha de Roma. Mas lá tem 3 altares onde está cada um com a cabeça de Paulo. Diz que a cabeça dele rolou 3 vezes e aonde ela bateu surgiu uma fonte, fala a tradição. A coluna que ele foi amarrado ainda está lá, como testemunha. Mas aí Emmanuel disse que Paulo
Apesar daquele momento, ele sentiu muita serenidade. Ficou como se estivesse debaixo de uma árvore, mas tudo escuro. Não via nada. Mas daí um tempo, ele começou a sentir, ouvir que alguma coisa, que ele foi sentindo como se mãos o acolhessem naquele momento. E aí ele sente alguém caminhando e chegando perto dele. E ele ouve uma voz. Ele diz, Saulo. Ele escuta a voz de Ananias. Eu já te curei uma vez em nome do Cristo. Porque Paulo ficou totalmente cego também depois que foi decapitado. Eu vim para te devolver a visão. E passando a mão no perispírito de Paulo, ele voltou a ver, as dores passaram, ele sentiu uma suavidade, começou a sentir a brisa da madrugada. Não sofreu praticamente nada. E quando ele volta, a visão está Ananias e Gamaliel, seu ex-mestre. Receberam os dois. E perguntaram a Paulo, o que você deseja? Ele disse, eu quero caminhar. Ele começou a passar pelos lugares que ele mais gostava, que ele mais passou, pelos portos, pelas regiões onde ele viveu, onde ele caminhou. E, por último, perguntaram, para onde você quer ir? Ele disse, eu quero ir para Jerusalém. Quero voltar à minha terra para rever aqueles locais. E ele é levado para Jerusalém. Quando ele chega lá, diz que uma luz envolve o ambiente onde ele está. E eles observam no meio daquela luz 3 vultos. Abigail, Jesus e Estevão. Quando Paulo vê, ele se ajoelha e entra em prantos. E ele quer abraçar Abigail e Estevão. Mas ele teme pelo que ele tinha feito. Ele se lembra que aquilo não podia ser permitido. E ele olha para Jesus. E Jesus sinaliza com a afirmação de que estava tudo bem. E eles se abraçam. E ali, Jesus deixa que as coisas se restaurem. Que projeto magnífico, meus irmãos. E eles foram levados. E Emmanuel termina, Paulo e Estevão, que quem tiver um pouco de sensibilidade não pode segurar as lágrimas. Jerusalém começava a ficar iluminada pelos clarões da lua que começava a nascer. Emmanuel é muito romântico. Escreve muito bem sobre a pena do nosso querido Chico. E quando a gente ouve uma história dessa, um acontecimento desse, um projeto desse de Jesus, perfeitíssimo para nos acolher, falta o quê? Vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não esperemos que Jesus venha a nós, vamos buscá-lo, ele está nos esperando. O texto original diz apenas que Jesus diz, virai as vossas faces para mim. Basta que a gente olhe para ele, basta que a gente sintonize com ele. No momento desse, que nós estamos passando por uma aprovação coletiva mundial, ainda tem muita gente de costas para ele. Oremos por essas pessoas indiferentes, que misturam um momento de sensibilidade, de fraternidade, de união, com algo diferenciados, com política, com coisas materiais, são dignos das nossas orações. O Brasil é um celeiro de paz, é o país querido do Cristo,
a terra do Cruzeiro do Sul, de onde ele transferiu de Israel para o Brasil, o reino, o seu evangelho. Então, nós temos essa obrigação de corresponder à escolha que Cristo fez por nós. É a história desse homem que passou a dizer que não é mais ele que vive, mas o Cristo que vive nele. Teve um preço, meus irmãos, não foi gratuitamente. Esse homem viveu só para Jesus. Sem Paulo não teríamos um testemunho tão belo, infelizmente muito mal imitado. Todo mundo admira Paulo, mas ninguém tem coragem de fazer o que ele fez, ou se dedicar pelo menos, ou tentar pelo menos. Mas nós espíritas temos condições de trabalhar, de nos esforçar, para que a gente um dia, obedecemos à lei do progresso, à evolução, que é uma lei natural, uma lei do projeto do Cristo, do planeta Terra, que um dia nós chegaremos ao encontro dele. E vamos trabalhar para que a gente possa um dia, não sei quando, meus irmãos, não meçamos distâncias, mas vamos tentar um dia dizer, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui em Castanhal, no Pará, que ele possa ir além fronteiras, e que as pessoas se lembrem que Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, porque foi ele que iniciou esses séculos. Foi ele que recebeu de Deus a felicidade de cuidar de todos nós nesse planeta de expiação e provas e devolver para Jesus regenerado. Vamos ser auxiliares desse projeto de amor, de luz e de paz. A verdadeira revolução espiritual não é externa. É renúncia. É entrega. É morrer para o ego para que Cristo viva em você. Severino Celestino não se entretém em teorias. Ele escolhe Paulo como exemplo, o fariseu mais ortodoxo que se tornou servo do Cristo. Ele representa a transformação radical, sofrer, cair, ouvir, mudar, ascender. Essa é a proposta. Você não precisa ser incrível para ser instrumento. Você precisa ser autêntico. E, talvez o maior milagre, se abrir para ser usado. Então a paz nasce. Não uma paz de tédio ou distração. Mas a paz que desconta contas de vidas, que reconstrói corações, que liberta as almas. Agora te pergunto: quem vive em você hoje? Você ou Cristo? Se essa mensagem te acordou, compartilhe. Comente o que ela trouxe ao seu coração. E inscreva-se para continuar essa travessia rumo à verdadeira vida.